Boa noite, boa tarde, bom dia. E seja lá a hora que você estiver ouvindo isso, está começando mais um episódio do Entre Sumares Cast. E hoje nós vamos sair da vibe do capeta e vamos para um tema mais bad ainda. Nós vamos falar da morte com o time principal quase completo. Agora roda a vinheta. Ser levado a sério virou piada. Muito hot, vocês não estão entendendo. Eu leio muito. Vocês acham que isso é ruim? Pois eu vou falar de uma coisa que é pior ainda, gente. Eu me sentindo pessoalmente atacada nesse podcast. I'm so sorry! Eu acho que mais do que erro da personagem foi erro da autora, assim, tipo, por quebrar o clima que ela estava construindo na história. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Olá, Bookesfera! Hoje nós vamos falar de mortes de personagens marcantes e eu vou avisar, mas é óbvio, esse episódio vai ter spoiler a dar com pau. Então, se você não leu nenhuma dessas obras ainda, só posso lamentar. As regras desse episódio são as seguintes: cada apresentadora vai apresentar pelo menos 2 mortes. A morte deve ter um grande impacto dentre todas as outras do livro. E, se possível, a existência dessa morte deve ser o que faz toda a trama ter sentido. Prontas? Vamos lá. Bom, eu como de costume vou começar pelo terror. Então vocês receberão a vantagem no meu caso de que todos os livros da minha lista são velhos. E assim, os três possuem adaptações. Só que o terceiro, o último, é uma série. Então, eu não sei dizer a vocês qual temporada exatamente nós estamos falando nesse momento. Me desculpem. Mas vamos lá para a primeira cena da lista. A minha primeira morte foi a morte do personagem Padre Carras, no livro O Exorcista, que acontece praticamente no final do livro. Ele é o último a morrer dentro do livro, então a morte dele faz o plano inteiro do autor, que é o William Peter Blatty, fazer sentido. Apesar de que a construção desta morte é algo agonizante pra caraca, já que neste momento a gente tem uma batalha extremamente intensa contra o demônio e esse padre. Mas deixa eu explicar pra vocês por que essa morte marcou tanto a minha cabeça e a cabeça de muita gente que só viu o filme e do pessoal que leu o livro depois de ver esse filme. O Padre Carras, lá no início do livro, ele era um cara que era um padre, mas ele não tinha fé. Aí você vai me dizer assim, ué, mas como? Como que isso é possível? Só é, entendeu? Só é possível. O cara não tinha fé. Ele não tinha fé em Deus e não tinha fé em si mesmo. Como ele continuava sendo padre, Deus é que sabia. Tanto é que em vários momentos dentro do livro, no filme você percebe isso, mas fica meio em dúvida, mas no livro isso é claro. Ele diz para vários personagens secundários que ele pensa, ele deseja em largar a batina e voltar a morar com a mãe dele. Só que ele ainda faz isso por estigma e por medo de decepcionar a própria mãe. Eu acho que deve ser foda, na real, também, porque, tipo, quando você é padre, você fez só isso a vida toda, sabe? O que você vai fazer depois? No caso dele, não. No caso dele, ele antes de ser padre, na verdade, isso não acontece, tá, Sally? Hoje em dia, padres são professores, hoje em dia, padres servem o exército antes de serem padres. Alguns padres se formaram em medicina e etc. Eles só escolhem ser padres. No caso do Padre Carras, ele foi atleta de boxe, ele era um lutador de boxe antes de ser padre. É, verdade. Meu Deus. Verdade. Carla, você não sabia disso, não? O final. Não. Mas isso tá no filme. O final alternativo de Rock, o lutador, é ele virando padre. É, entendeu? Isso tá no filme, eu não sei como que você não sabe disso. Mas ok. Antes dele ser padre, ele era lutador de boxe. Então, quando ele perdeu uma luta, ficou traumatizado, etc., ele já tinha estudos
prévios do seminário e ele resolveu vestir a batina e aceitar o destino que a mãe dele sempre quis para ele. Beleza, voltando ao assunto da morte dele. Ele não tinha fé. Ele só foi acompanhar o Padre Mary, que é um dos personagens principais do livro, no exorcismo, porque o Mary tinha 80 anos, o Mary estava morrendo, e ele sabia que o Mary precisava muito de ajuda, porque o Mary não ia aguentar até o final do exorcismo. O próprio Mary, antes de começar o exorcismo, falou assim, ó, ô irmão, eu vou morrer, tá? Eu tô certo de que eu vou morrer porque esse cara veio pra me matar. Então, assim, quando eu cair, você continua. Você ouviu? Você continua. Só continua. Porque a gente tem que salvar essa criança. Mas como é que um padre que não tem fé se torna o exorcista? Ele é tipo o barbeiro Não careca. sei. Ele é um barbeiro careca. É muito estranho. Aí vai lá o Mary e faz assim. Aí vai lá o Carlos, desculpa. Vai lá o Carlos e faz o seguinte. Eu não sei rezar em latim. Quem sabia era o Mary. O Mary tá morto. Eu vou rezar em inglês. E é o que ele faz. Ele faz o ritual inteiro do exorcismo em inglês. Só que o demônio não responde. Quanto mais ele fala, mais o demônio revida. E o demônio é forte pra caraca. Nessa hora que ele tá quase no fim do exorcismo, o demônio já encheu ele de porrada. E eu não tô brincando, não. Ele tá todo quebrado. Todo quebrado. E tem um momento lá que o demônio fala pra ele assim, ó, a sua mãe não vai sentir sua falta. Você era um filho imprestável e inútil. E começa a falar um monte de merda. Aí o Carras fica puto, porque você pode fazer o diabo comigo, você não pode citar o nome da minha mãe, né? É isso. E ele esquece, eu acho que ele esquece, dá um branco nele, que o demônio tá dentro de uma criança e mexe a porrada no demônio. Meu Jesus. Ele parte pra dentro do demônio e começa a sacudir a criança, que você pensa, mano, o demônio vai sair, mas antes ele quebra a Regan. Mas por algum milagre do divino, o demônio sai, mata o Carras, jogando ele pela janela, sai do corpo da criança, mata o Carras, jogando ele pela janela, e a criança só sai disso com um braço quebrado e cicatrizes nas pernas. O demônio machucou menos ela do que o segundo filme. É incrível. Exatamente. Aí você fala, meu irmão, a física não explica isso. O cara deu sacolete na mina que era pra, que no mínimo quebrar uma costela. Mas dane-se, entendeu? Dane-se. O William Peter Blatty não quer falar de física, ele quer falar do demônio. Então a gente passa para a próxima morte, que essa morte foi um impacto muito grande para mim, porque, cara, ele morreu lutando a batalha da vida dele. E ele venceu. Morreu, mas venceu. Tá? Ele venceu. Você não pode dizer, ninguém pode dizer que ele perdeu. Esse é o conceito do eu prefiro morrer do que perder a vida? É isso? É mais ou menos isso aí. Não julgo, entendi. Aí a segunda cena da minha lista é a morte do Silas. O Silas, gente. O Silas. Aí, antes que alguém me critique, o Silas não tem sobrenome, tá? Não é o Malafaia. Não é o Malafaia. E ele não tem sobrenome, porque ele é um sozinho Eu na tenho um vida. Silas que eu odeio, que é vilão de um livro que eu tô lendo, e agora eu tô esperançosa porque eu penso, nossa, que dia feliz teria se o Silas morresse. Enfim, Não é né? nome de arrombado, não É bem nome de vilão albino, assim, sabe? Mas ele é albino, nesse caso é albino. Eu sei. Não, vilão albino tem nome de, tipo, vilão sulista. Seria sulista. Sei lá, Ok, né? Se vocês não sabem, a gente tem uma sulista no grupo, então aqui tá sendo um negócio preconceituoso pra caraca, mas ok. Eu sou A hora eu sou sulista de centro. Tá tudo bem, eu sou sulista de sulista de... centro, puta eu sou de Santa Catarina, sabe? Então, tipo, é tipo assim, eu sou da praia. Não. Eu sou ali da praia. A gente não tem preocupação na vida. A gente não pensa. É um pouco Tipo, good as vibes. pessoas lá, elas
Elas estão muito, muito ocupadas, tipo, fumando Trabalhando de maconha maconheiro. pra ser nazista, sabe? Dá muito Exato. trabalho ser nazista. Vou mandar aqui, Rai. Eu tô muito surpresa que você não botou os cílios. Eu tô muito surpresa mesmo. Eu fiz de tudo pra não botar essa saia aqui. Continuando. Voltando ao Silas. O Silas, ele é o vilão de O Código da Vinci. Ele é um dos vilões principais de O Código da Vinci, do escritor Dan Brown. E a razão dessa morte ter sido forte pra caraca é porque tanto no livro quanto no filme, no arco da morte do Silas, é revelado pra nós da onde o Silas veio. Porque era essa pergunta que a gente tinha desde o início da caralha toda. Eu vou explicar pra vocês. O livro Código da Vinci tem 500 e caralhada páginas. É um livro longo toda a vida. Ele precisa ser longo. É justo ele ser longo. Mas ele te conta as coisas na migalha. Migalhinha. E você tem que ir juntando as migalhas para você encontrar a resposta. Mas sobre o Silas, ele não te conta porcaria nenhuma. Ele te conta que tem um cara, que é um albino, alto, magro, que sai matando padres de noite. É isso. Acabou. Por que ele mata padre? Você vai saber lá no meio do livro. Agora você não vai entender porque ele tá matando padre. Pra você, ele só tá matando padre. E você vai falar assim, mano, 2 padres, um cientista, uma freira, uma galera. Ele assassinou uma galera. Ele Tudo fez isso. o bingo do assassinato. Por isso, tudo isso porque ele queria encontrar a porcaria do Santo Grau. Aí você se pergunta, ele ia fazer o que com o Santo Grau? Ele enfiar no cu? Não. Ele ia entregar pro mestre. Aí você pergunta, quem é o mestre? Não sei. Eu não vou te dar essa resposta agora, leitor. Você que se vire. É isso que o Demão faz o livro todo. Ele vai dizer que tem o mestre, o mestre, o mestre, o mestre. E quem é esse filho da... Não sabemos. Eu acho, Rai, eu acho que um copinho legal pra tomar uma pinga. Eu acho. Mas é um suspense, então precisa desse negócio. Quando a gente chega na cena da morte do Silas, a gente tá numa situação muito complicada, porque já deu-se o livro todo, já foi descoberto o segredo, praticamente falando. E o Silas sabe que acabou. Ele sabe que ele tá ferrado, que não vai ter mais como ele entregar a chave pro mestre, que a missão acabou, que não tem mais como ele conseguir salvar a reputação dele, porque a polícia da Itália e de Paris estão caçando ele a rodo. O cara tá com o nome fichado na Interpol. Enfim, ele tá fudido. O que resta pra ele é morrer. O que resta a todos nós, né? Mas no caso do Silas foi um pouquinho pior. Aí todo mundo pensa, pô, ele vai cometer suicídio. O cara tá desesperado, ele vai cometer suicídio. É o Closed. Só que não, mano. O Silas é bombado. Então ele fala assim. Bombado quer dizer doido. Aí ele vai fazer o seguinte. Ele fica escondido na residência da Opus Dei, que é tipo um casebre onde ficam todos os membros da Opus Dei. Só que lá não tá ninguém, só tá ele. E ele tá ferido, ele tá bobado, então assim, ele tá frágil. Quando os policiais invadem o local pra prender ele sai em luta corporal com todo mundo, mexe a porrada em 3 policiais e é o último ato de desespero de força dele, que ele quer fugir, que ele quer se livrar dali. Ele quer voltar pro calor dos braços do bicho Arigarosa, porque não vou ter tempo de explicar a vocês quem é a Arigarosa hoje. Aí depois dele meter a porrada em 3 policiais, um dos policiais deixa o revólver cair no chão. E o Silas, já atingido na costela por um tiro, pega o revólver da mão desse policial e dá uma salva de tiros sem olhar para onde ele está atirando. Quando ele faz isso, uma dessas balas atinge o amor da vida dele, que é o bicho Arigarosa.
E a coisa mais triste do mundo, ele segurando a Arigarosa nos braços. Não! Não! Aí depois ele se toca que o Arigarosa não tá morrendo e começa a correr com aquele homem imenso nos braços dele, desbatindo e tudo, até o hospital. Ele consegue entregar o bispo no hospital e morre logo depois. Essa morte é muito complicada de você entender se você se sente mal por conta da tristeza que o Silas sofreu momentos antes de morrer, ou se você sente, porra, finalmente esse filho da mãe morreu, cara. O cara só fez merda o livro todo. Ele ainda teve a pachorra de deixar esse bendito desse bispo vivo. Esse bispo tinha que morrer também. Mas ele fica vivo e a gente se lasque. A minha mãe ficou triste pelo Silas. E vocês? Respondam aí, ouvintes. Eu nem lembro, pra falar bem a verdade. Não, você. Mas ignora. Eu fiquei puta porque o Arigarosa ficou vivo. Pra mim, os dois tinham que morrer juntos. Abraçados, se pudesse. Dan Brown, você me decepcionou nesse ponto. Tinha que matar os dois. A última cena da minha lista foi a morte do personagem C. Eu não posso revelar o nome dele, porque senão eu estrago toda a experiência de quem pretende ler Dexter no futuro. Então eu vou chamar ele de C, que o nome dele começa com C. Cara, só um comentário sobre isso rapidinho, que você falou C. Aí, eu não sei por que a minha mente associou a Death Note. Eu falei, nossa, que personagem é esse do Death Note que eu não conheço? Porque todos os personagens de Death Note estão tudo com letra jogada. Ah, mano, olha só, É só o tem que... L! É o L, é o N. É o N, qual é o outro? Qual é o outro? É o M? É M? Sei lá qual é o nome do garoto. Acho que é M. M. Não sei, não me pega raciocínio. Enfim, voltando pro Dexter, eu tô falando do livro Duplo Dexter, que eu acho que eu posso classificar como o livro número 5 da saga de livros, mas eu não posso dizer a vocês onde que fica essa temporada, porque eu não lembro, porque faz muito tempo que eu completei a série. Mas ela não é a quinta temporada da série. Ela é mais à frente. Porque o livro e a série se passam em tempos diferentes. Mas o duplo Dexter, ele tem essa qualidade que ele mostra o que seria o quinto livro e mostra uma parte do que será o sexto. Então, ele tem um pedacinho ali que é o sexto livro, que é o início do sexto livro, e no sexto livro você encontra o restante desse pedacinho do duplo. E já nesse pedacinho, que é o sexto livro, acontece a morte do personagem chamado C. E, de novo, faz muito tempo que eu li esse livro, então se eu errar alguma coisa, me perdoem. Essa morte é, sem dúvida, a morte mais improvisada que já existiu na face da Terra. Você se prepara um ano inteiro para matar alguém, você mata meio mundo durante o livro, mas você está se preparando para matar esse cara em específico. E quando chega na hora de tu matar esse maluco, você, ao invés de armar uma armadilha, já que o cara te deu o local onde ele ia estar, né? Esperando você para matar ele, basicamente. Quase que foi isso que o cara fez com o Dexter. Mas o Dexter armou a armadilha inútil e a armadilha dele fracassou. Daí o Dexter teve que fazer o quê? Ah, eu vou ter que ir atrás desse maluco na marra e vou ter que matar ele na marra. Ele pula dentro do barco, mexe a porrada no cara, estrangula o cara, o diabo, e o maluco não morre. Aí tem uma segunda pessoa dentro do barco, que eu não posso falar o nome também, porque senão eu estrago a experiência. E, tipo, meio que A gente tá ajuda. falando de mortes que marcaram, Rai. Nada aqui vai estragar mais a experiência do que o episódio inteiro. Não, mas só que esse cara tem que morrer porque todo mundo odeia ele. Desde o início do livro, todo mundo odeia ele. O livro trabalha com que você odeia ele, então ninguém vai se surpreender com ele morrendo. Tá programado pra morrer desde o início do livro. Aí tem a segunda pessoa dentro do barco, aí a
segunda pessoa dentro do barco ajuda o Dexter a matar esse cara. Aí essa segunda pessoa dá um chute no saco do C, explode uma lata de refrigerante na cara do C pra ele ficar cego, dá um empurrão no C e o cara cai na água. Quando o C cai na água, todo mundo pensa, pô, morreu. O maluco vai afundar e acabou. Mas não, o desgraçado levanta a cabeça enquanto ele tá lá boiando e começa a nadar. Nadar! Até ele achar um fio de terra. Aí você fica tipo, puta que pariu. Esse maluco não vai morrer. E agora? O Dexter tá lascado. Só que o Dexter, ele é de outro mundo. E ele tem uma ideia brilhante. Eu vou girar o leme e eu vou passar o barco por cima dele. E o comentário que a segunda pessoa dentro do barco que faz, que eu vou dar o spoiler aqui, que essa pessoa é um adolescente, sobre a cena do corpo do maluco espatifado no meio do mar, é o seguinte comentário. Irado. Isso daí é a criança. Eu posso dar certeza pra você que essa pessoa seria TikTok. Eu tenho certeza. Essa criança seria TikTok. Ela seria. Essa criança, claramente, é o sulista nazista que a gente estava comentando anteriormente. Também. Entendeu? É isso. É só isso. Eu passo a minha palavra pra Sally pra adiantar e depois eu retorno. Pois então, eu tava pensando que mortes que eu ia falar sem completamente estragar a experiência da pessoa de ler o livro, né? Porque é um pouco difícil. Pois então, eu tava pensando que mortes que eu ia falar sem completamente estragar a experiência da pessoa de ler o livro, né? Porque é um pouco difícil. Então eu decidi assim, que eu ia falar sobre algumas mortes que meio que todo mundo já deve saber, mas que a gente não fala tanto sobre. Por exemplo, a primeira delas é a morte da mulher lá, que eu esqueci agora o nome, de Jogos Vorazes, no terceiro livro, da mulher que queria ser a presidente, que eu acho que, tipo assim, Nossa, hoje a gente isso já é ótimo. acostumou E com é isso. informação pra caramba. Mas você não lembra A dela? mina de cabelo branco. É, a mina de cabelo branco, que daí ela comandava os rebeldes. Eu só vi o filme, gente. Eu não... Então, Não, no então, terceiro livro, no filme é mais massa ainda. Que no terceiro livro, barra filme, né? Uhum. Eles vencem lá, daí ela prende o presidente dela, diz que eles vão fazer um Jogos Vorazes simbólico pra, tipo, acabar com tudo. E eles vão matar o presidente, tipo, vão fazer uma execução e é pra Katniss matar o presidente. Aí ela vai lá, arma o arco dela e na hora de atirar no presidente, em quem que ela atira? Na mulher. E aí, essa hora todo mundo ficou tipo, oh! Eu lembro, quando eu li, eu fiquei em choque. E daí todo mundo no cinema ficou tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? E foi muito bom. Porque é uma morte, tipo, que é muito Inesperado. representativa, assim, e é muito inesperada. E ela é ideal, sabe? Ela é exatamente o que precisava para fazer com que Jogos Vorazes fosse o que ele é hoje, sabe? Tipo, porque, meu, o jeito como aquilo vira tudo num ponto que você já estava no final do livro, você já não estava esperando nenhum tipo de novidade, plot twist, porque você já tinha tido a revelação lá do Gale sobre as bombas, então você não estava esperando mais nada. E aí, quando ela mata a mulher, você fica tipo, meu Deus, o que está acontecendo? E daí ela é presa, e daí todo mundo surta de novo, porque parece que vai ter mais um livro, porque como que vão resolver tudo isso em 10 páginas? Mas resolve, e eu acho muito legal, porque ele realmente te mostra o que Jogos Vorazes queria te mostrar, que as pessoas, elas sempre vão... As pessoas que estão no poder, elas sempre vão, tipo, pensar no benefício próprio e nunca na população no geral, assim. Mesmo que, tipo, você, no começo a pessoa tenha subido lá com boas intenções, uma vez que ela chega no poder, ela não é mais
quem você imaginava. Cara, assim, Então, eu acho que essa menina. Eu não sei, eu nunca. Eu não li os livros, né? Mas sei lá, nos filmes ela nunca me passou um feeling de pessoa que tá querendo fazer só o certo e tal. Entendeu? então Tava eu mais. acho que assim, quando ela já era a líder do Distrito 13 lá, eu acho que ela já tava meio cagada da cabeça, sabe? Mas eu acredito que quando ela começou com boas intenções. Só que conforme ela, tipo, virou presidente não, virou, tipo, a líder do Distrito 13 e a líder da Revolução, e daí virou a líder do Distrito 13 e 12, e aí a Revolução começou, quanto mais poder ela foi ganhando, mais ela foi se corrompendo e achando que, tipo, ela estava acima das outras pessoas, sabe? É bom que assim, E eu não isso, sei questão do livro. Tipo, eu não sei questão do livro, mas no filme, pelo menos, assim, deixa interpretativo. Você pode ver como, o poder corrompe, ou só que ela era aquilo que ela tinha era uma fachada pra quando ela subisse no poder, ela fazer o que quiser. É legal que deixa isso interpretativo, não é jogado na tua cara. Às vezes a gente não precisa de um diálogo falando as coisas, entendeu? Não precisa. pois é, tanto que, tipo assim, a Katniss não teve um diálogo falando nada. Ela simplesmente olhou pro Haymitch na reunião e, tipo, eles viram que alguma coisa estava muito cagada ali. Aí ela olhou pro presidente na hora da execução e atirou na mulher. E o presidente começou a rir, porque o presidente sabia que ela ia fazer aquilo. Porque, tipo, é muito diferente quando você sobe no poder e quando você foi criado para estar no poder. Porque o presidente, ele sempre foi do Capitólio. Então, Isso é um bosta. ele era aquela. E ele foi criado com a manha do poder. Então ele sabe reconhecer quem é um jogador e quem é um perdedor, sabe? Ele consegue ver as pessoas além delas, sabe? Então eu acho muito foda esse final. Enfim, essa morte é muito foda. Outra morte que é incrível também, e que essa não é spoiler porque está no título do livro, é Eles Dois Morrem no Final, que lançou agora faz pouco tempo. E Não assim, fala isso, não, que dói. Ainda dói. para, está E não doendo. é spoiler, eles dois morrem no final. E você vai ficar destruída. E isso é o pior desse livro. Porque, tipo assim, você começa o livro, você não sabe nem a sinopse e você já sabe que eles vão morrer. Aí você começa o livro e você sabe que eles vão morrer. Mas quando eles morrem, você não acredita que eles estão morrendo. Você fica tipo, não, tenho certeza que não tá acontecendo isso, porque não é possível. Mas eles morrem e você fica, tipo, desestabilizado totalmente. É muito péssimo. Odeio, mas ao mesmo tempo amo. Cara, é muito triste Esse. porque eles esquecem que eles vão morrer. Assim, eles não esquecem, mas assim, eles se distraem com outras coisas. Você também se distrai com outras coisas pra crescer nas fofinhas e tal. Aí tu já não se lembra. Sim! Eles vão morrer. É verdade, eles vão morrer. Você não se toca. Tipo, você não é que você não se toca, mas, tipo, tanta coisa tá acontecendo e você tá sendo tão feliz com eles vivendo o último dia deles que você não pensa, porque você esquece que esse é o foco da história e que tudo aquilo só tá acontecendo porque eles vão morrer daqui a pouco. Então, você se preocupa com todo o resto, o que é o objetivo da história, né? O objetivo, tipo, é que você veja que o importante não é aonde você vai chegar, mas o caminho que você percorre enquanto você chega nesse lugar. Então, o importante do livro não é como ele termina, mas todas as histórias boas que ele te conta até você chegar no final. Então, eu acho isso muito fofo e cumpriu o propósito. E Adam Silveira é absurdo, o cara escreve muito bem. Então, Inclusive, é isso. esse livro é muito legal, principalmente quando você se toca que assim, eles só, tipo, eles duram muito tempo vivos, porque o próprio livro fala que geralmente dois Deckers, eu não lembro como é, que dois Deckers É, andam juntos tipo impede. Só que eles só ficaram vivos a quantidade de tempo que eles ficaram, que foi um dia inteiro, tipo, de meia-noite até meia-noite do mesmo dia, porque um come junto com o outro. É muito fofo. sim. E é muito triste ao mesmo tempo. Ai, dói. E, Para. e ao mesmo tempo, eles só morrem porque um tava junto com o outro. Tipo, tudo acontece do jeito que era pra acontecer. Ai, dói.
Dói muito. Dói. Dói, mas é muito bom. Dói, mas é gostoso. É. E, por último, eu queria tentar evitar falar de mortes importantes, relevantes, surpreendentes, etc, etc. Porém, assim, eu vou falar de um livro que eu não gostei do livro, porque eu acho que faltou muita coisa foi mal construída, muita coisa ficou muita ponta solta. Não gostei. Porém, eu gostei dessa faceta que é em O Dueto Sombrio, a gente tem uma morte no final que é totalmente inesperada. É uma morte que, tipo, realmente fez com que o livro se tornasse diferente dos outros livros parecidos. É da Vi Schwab lá, e é o segundo de A Melodia Feroz. E, assim, é um livro que eu não gostei muito, eu achei meio perda de tempo. Gostaria de não ter comprado físico, gostaria de ter lido o e-book para não ter gastado tanto dinheiro. Porém, o final dessa parte da morte, assim, eu achei muito surpreendente e eu achei que foi bem, assim, deixou o final do livro de uma forma que você não estava preparado para você terminar o livro daquele jeito, mas que ensinou muito mais do que teria ensinado se o livro tivesse terminado de um jeito menos surpreendente, de um jeito mais previsível, assim. Porque como você nunca ia esperar aquela morte, foi uma coisa assim que deu uma lição de moral para o livro que ele não teria se você não tivesse passado por essa experiência. Então eu acho que assim, o único ponto positivo, né, desse livro, a única coisa que salvou assim do negócio ganhar uma nota bem baixa foi que a autora não teve medo de matar esse personagem. Ela disse assim, eu mato quem eu quiser e esse personagem vai morrer e pronto. E por isso me marcou muito, porque geralmente o autor tem dó de matar os personagens, porque a gente se apega para os personagens, a gente fica lá escrevendo a pessoa, a gente se coloca A parte vantagem de você ser autor de de nós horror mesmos, é né? essa, velho. Ser autor de horror é essa. Todo mundo vai morrer e você que se. Você tem plena liberdade pra fazer isso, porque ninguém vai achar estranho. Mas é muito difícil você matar os mocinhos, sabe? É muito difícil você. É diferente de. Mocinho é um negócio complicado, realmente. Já passei pela experiência, tipo, eu lancei esse livro agora, Sol, Sangue e Rosas. Eu queria ter deixado duas personagens ali vivas, mas elas precisavam morrer. Elas precisavam. Mas assim, é uma coisa que o personagem não precisava morrer. Isso que é o mais legal. Tipo, ele não precisava morrer. Ele morreu meio que a troco de nada. Então, isso que é o mais louco, porque ele não precisava morrer. Mas é aquelas situações que, tipo, sabe que você olha assim, você diz, ai, ele é um mocinho, então ele nunca vai morrer. E aí ele foi lá e morreu. Mas é o seguinte, existe maneiras diferentes de você precisar. Eu devia deixar isso pro terceiro bloco, mas dane-se. Existe maneiras diferentes de você definir se uma pessoa precisa ou não morrer. Precisa morrer para definir o efeito de Buzz no livro, que é o efeito clímax no livro, ou ela precisa morrer para que o trabalho do assassino faça sentido? Eu matei justamente para que o trabalho do assassino fizesse sentido. Não, mas é que essa morte, matar. Ela foi tipo assim, o livro já tinha acabado. O livro já tinha acabado. O clímax já acabou. Foi literalmente depois do clímax que esse personagem, tipo assim, ele morreu. Foi basicamente que nem a morte no... Foi tipo a morte de Jogos Vorazes, só que a troco de nada. Foi tipo, tá todo mundo bem em casa. É mais ou menos assim. Você pega, daí você manda a Katniss e o Pita pra casa, e aí você pega e você faz o Pita ser atropelado e morrer. Eita, tipo, porra. Por nada, sabe? Pra nada, cara, pra nada. Qual a serventia disso? Não, porque assim, o início da morte desse personagem, porque tem um conflito, e é no final desse conflito, tipo, o vilão é morto, um dos vilões é morto, que foi
foi o que causou essa morte. E, tipo assim, ele morre, mas ela mata. Ele não. O personagem que mata o vilão, quando ele mata o vilão mata ele. Tipo, fere gravemente. Entendeu? E aí, tá. tipo, todo o conflito já tinha terminado e aí a gente corta pra cena da morte do personagem. Que bosta. Lindo. Foi bem a troco de nada, assim, porque você poderia ter encerrado o livro sem essa morte, só que ao mesmo tempo você matar o personagem fez com que o livro tivesse uma carga totalmente diferente que ele não teria se o personagem tivesse ficado vivo, sabe? Assim, ele não dá um peso pro livro em si, para a história do livro em si, mas ele dá um peso para você refletir sobre como vai continuar a vida das outras pessoas depois disso, sabe? Ele meio que ele abre uma porta para você pensar que, tipo, sabe aquele negócio de tudo termina bem quando acaba bem? Nem tudo termina bem quando acaba bem. Porque existe. O livro não acaba. A história daqueles personagens ela não acaba quando o livro termina. E é isso que essa morte tipo, faz para essa história em específico. Aqueles personagens eles ainda vão ter que passar por muitas coisas, eles ainda vão ter que fazer muitas coisas, e eles não vão ter aquele outro personagem que morreu para ajudar eles nisso. Então vai ficar cada vez mais difícil para eles. Só um comentário assim, de novo, do Gato Sombrio. Primeiramente, eu preciso falar que depois desse podcast eu vou tacar um tijolo na cara da Sally, com muito amor. Tá bom? É com muito carinho. Livro ruim demais. Ruim demais. Você tá ouvindo? Ó, é o tijolo. É o tijolo indo pra você, nesse momento. Eu queria comentar que a morte desse personagem ele dá uma carga dramática muito grande pra esse livro. Eu acho, assim, comparando, o Melodia Feroz é um dos meus favoritos, né? Eu acho que não tenho. Ah, não, tem um livro, dois livros da Vitória que não são favoritados, mas enfim. É um dos meus livros favoritos. Então, assim, aceito críticas mais do que falado. Enfim, as mortes que eu escolhi foram que vocês, assim, vocês botaram mortes que marcaram vocês com tristeza e tal. Acho muito lindo isso. Mas, no caso, a morte que me marcou foi por ruindade. Porque a morte foi muito ruim. Mas foi da trilogia não, né? Quadrologia, aparentemente. Não sei se vai lançar outro livro, não sei se conta como livro. Mas foi dos Três Coroas Negras. E eu gosto muito desses livros, mas esses livros são muito ruins. Mas eu gosto muito. Eu não sei se eu comentei sobre esse livro em algum episódio do podcast, eu acredito que não. Mas, em resumo bem grande, é uma fantasia bem feijão com arroz, que tem três protagonistas e elas são irmãs. E em algum momento elas vão ter que uma matar a outra para ser rainha. E governar e ter poderes. Cada um delas tem poderes e tal. E a gente tem uma personagem que é a irmã um pouco mais velha, né? Porque elas são gêmeros, que é a Mirabella. E a Mirabella, ela é aquela personagem que ela é um elemental. Eu não sei se é esse o nome realmente que ele usa. Olha, coisa rápida aqui. Que nome de merda, hein? Nossa senhora. Ela é um biscoito! Ela é um biscoitinho! É uma bolacha. Enfim. Não, isso que eu ia falar, nome de bolacha, sabe? De bolacha. Literalmente tem uma bolacha chamada, acho que é Mirabel, enfim. Ela é uma elemental e ela é mais poderosa das três irmãs. E todo mundo fala, essa garota vai ganhar, porque uma é uma naturalista, e naturalista, tipo, não é a mesma coisa que elemental. Ela meio que controla os animais, ou coisa parecida. E ela não é boa na magia dela, e a gente tem uma que é uma envenenadora, que também não é boa na magia dela. Então todo mundo olha pra cima e fala assim, essa menina ganhou. E então, aí a gente vem. Gente, spoiler, desculpa. Se você tá nesse episódio não queria spoiler, desculpa mesmo. A gente tem a morte da Mirabella. Chega um momento que tem toda uma trama política que a própria autora se enrola, porque ela quis construir, assim, você percebe ela tá tentando muito construir uma política em um universo muito grande, só que, assim, os livros são curtos. Mesmo sendo muitos livros, ela não consegue fazer uma coisa que faça sentido. Então você consegue ver ela perdendo a mão no que ela tá fazendo. Mas assim, chegou um momento que a menina que ela é envenenadora, ela fica muito poderosa. E
por algum motivo que ninguém consegue explicar, a Mirabella se junta com ela. E como que a Mirabella morre nesse momento? Você pensa, a menina envenenadora matou ela, né? Porque é pra poder ser rainha. Não. Ela cai. Ela se joga de um penhasco. Ela se joga de um penhasco e assim, a menina ela controla, né? As coisas água. E assim, ela podia ter assim, aliviado a própria queda. Mas não, ela se joga no penhasco e tava no ponto de vista da Catherine, que é a envenenadora, ela fala que ela escuta o som da espinha da irmã quebrando e ela sumindo na água. Você consegue visualizar o quanto essa morte é ruim para uma personagem que é a mais poderosa das três personagens É tipo matar o Percy afogado. Exatamente! É ridículo. Mano, você Vou controla. matar aqui o... Matar aqui o filho de Poseidon afogado. Inclusive. Foi quase um tem suicídio, né? Não, É tipo. um Thalia com medo de altura. E daí o Percy fica Ah, tipo. Não faz sentido daí. não faz Não faz nenhum. sentido nenhum, entendeu? Mas a gente tem isso. No caso da Mirabella, foi porque é o seguinte: a irmã dela, ela tem muita coisa de queda nesse livro, por incrível que pareça. Ela cai num abismo e o corpo dela, por estar fraco, ele é possuído pelas outras rainhas que foram mortas. Porque sempre nasce três gêmeas, e essas três gêmeas em algum momento vão batalhar e as mais fracas vão morrer. Então, assim, o corpo dela é possuído por essas rainhas mortas. E aí ela escuta as vozes, igual o Voldemort falando na cabeça do Harry. Ela escuta as rainhas. Então, ela escuta as rainhas mortas falando: olha só, você tá muito fraca, a gente não quer. Olha só, você não serve, você é inútil, seu corpo, você não serve pra nada, você não tem poder. Ah, A eu gente quer também me possuir a suicidava outra. se eu ficasse assim. Eu também. Não, isso é na cabeça da envenenadora. Ah, Aí, tá. elas querem possuir a Mirabella. E então, tipo, no momento que o corpo da Mirabella tá meio fraco, eu não lembro por que ele realmente fica fraco naquele momento. Aí ela vai lá e. Ela não se joga, lembrei agora. Ela não se joga, a Catherine empurra ela. Pra tipo, vocês não vão possuir a minha irmã. É colocado como se fosse um ato muito heróico. Oh meu Deus, como ela é legal. Ela matou a própria irmã pra irmã não ser possuída. Cara, é patético. Isso é patético. Isso é muito ruim. Eu não sei como a autora olhou pra aquilo ali e falou que é bom. Eu não sei como que ela olhou pra tudo depois do primeiro livro e falou que era bom, mas eu também não sei como eu fiz isso, mas assim, fazer o quê? Faz parte da vida. E agora, a segunda morte, eu vou falar de uma coisa que eu nunca falei nesse podcast. Nunca falei nesse podcast. Que é um tom mais escuro de magia. Nunca falei. Mas eu amo essa trilogia. São os meus livros favoritos. É por isso que eu também recomendo pra Sally, porque a Sally ela passa o feeling de que ela vai falar mal do livro, igual ela fala de Melodia Com Herói. certeza vai falar mal. Exatamente, ela vai falar mal. Então, assim, foi a morte do. Olha, muito grande o Jean da Fria. Que é o Roland Vossis, que é um dos protagonistas. Ele não é o protagonista no primeiro livro, ele tá mais como antagonista no primeiro e no segundo. E, assim, a maioria das pessoas, eu não fui o caso, mas a maioria das pessoas que eu recomendei o livro e que comentou comigo odiava o Roland no primeiro livro, porque querendo ou não, ele é um grande sentido de um arrombado. Sim, ele é um grande sentido de um arrombado. Ele faz muita merda? Faz muita merda. Mas a partir do segundo você começa a entender o que está acontecendo. O cara, ele cresceu porque existe todo esse sistema de magia, e que a magia é praticamente uma coisa viva. Então, assim, a gente tem a Londres branca, a Londres vermelha e a Londres cinza. E existiu também a Londres preta. E a magia, ela é essa coisa negra, que é a coisa preta, né? Que é categorizada dessa forma. Não é categorizada, né? A magia realmente é preta. O caso do Roland é que ele cresceu na Londres branca, e a Londres branca ela fica mais próxima da Londres preta, que foi completamente fechada e completamente tomada pela magia. Então, assim, não tem jeito, não se sabe o que tem na Londres preta. Sabe que ela existe, mas não sabe o que aconteceu com ela e as pessoas têm medo de entrar lá. Então, assim, com o passar do tempo,
a Londres Preta, por ser uma coisa que a magia meio que foi consumindo, foi quase chegando perto da Londres Branca. Então aconteceu que, tipo, a Londres Vermelha fechou tanto as passagens da Londres Branca, que foi meio que um acordo entre grandes aspas, tanto a passagem da Londres Branca quanto a Londres Cinza. A Londres Cinza não tem magia nenhuma. E a Londres Vermelha, ela tá aquela utopia que todo mundo se dá bem com a magia, que não tem problemas. Então, tipo, o Holland, ele cresceu na merda. Porque, assim, a Londres Branca, ela não, por maior ironia, mesmo ela estando mais perto da Londres Preta, ela não tem magia direito. Então, assim, ele é um Antari, que é um tipo de mago. Ele seria tipo, o Doutor Estranho da vida? Seria mais ou menos isso. Aham. Ele eles têm mais ou menos o mesmo sistema de Grisha que as pessoas usam meio. Conseguem pegar ossos e partes de um Antari para conseguir magia. Então, assim, ele foi uma criança, a mãe não, a mãe ou o pai, não, o irmão tentou matar ele para poder pegar parte do corpo dele para poder tentar usar magia. E ele cresceu numa Londres que é praticamente um lugar totalmente escasso, tanto de recursos quanto de magia. Então, assim, o cara, basicamente uma tentativa de assassinato por dia. A gente fica triste por ele e no final ele morre sentado embaixo de uma árvore na Londres Branca. Inclusive, ele faz questão de morrer na Londres Branca, depois de praticamente salvar todo mundo. E é triste, só é muito triste ele sentado lá e você sabe que, tipo, depois que ele se for realmente, né, porque é um capítulo bem pequeno, inclusive me lembrou a morte de um personagem de Socket Kindle, quem sabe, eu não vou falar quem é, que é um capítulo bem pequeno e você também sente uma dorzinha porque você sabe que, assim, o corpo dele tá lá e ele vai ser saqueado depois, entendeu? Não vai sobrar nada. E ele não tem ninguém para enterrar e ver lá o corpo dele. É muito triste. Enfim, eu vou terminar por aqui, porque eu já tô pegando horário demais. Então é isso, pessoal. Obrigada por terem nos ouvido até aqui. Eu vejo vocês na próxima e tchau. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.